Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre adultização infantil. Eu sei, você já deve ter visto o vídeo do Felca, né? O Felca é um influenciador que um vídeo dele essa semana viralizou, teve mais de 30 milhões de visualizações. E ele faz uma denúncia ali naquele vídeo sobre várias coisas ali muito importantes de se ver. Inclusive, se você não viu, procure esse vídeo. Se chama Adultização Infantil Felca, procura aí que você vai encontrar esse vídeo. Esse vídeo aqui, eu quero falar algo mais sobre a adultização de crianças, sob a perspectiva da psicanálise. Esse canal aqui é sobre psicanálise. Inclusive, se você gosta de falar sobre esse assunto, quero convidar você para se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui para você se inscrever. No final do vídeo você pode deixar um like e também um comentário com alguma sugestão para mim. Seja de vídeo ou seja opinião, também vai ser super bem-vindo, tá bom? Bom, vamos falar então da adultização de crianças. Eu quero dar um outro enfoque aqui, porque o enfoque que ele deu, que é muito bom, importante, está muito bem construído. Eu quero falar sobre quais são as consequências que a adultização de uma criança pode ter sobre ela, tanto enquanto criança, como também quando ela cresça e seja um adulto. Vamos primeiro aqui definir o que é adultizar uma criança. Adultizar uma criança é quando nós removemos temporariamente ou até permanentemente a criança do papel que ela tem de criança e colocamos ela na posição de adulto, seja por atribuir a essa criança responsabilidades, costumes ou qualquer outra coisa que é inerente da fase adulta do ser humano. E nós estamos atribuindo para uma criança, que é um ser humano que está se desenvolvendo para se tornar adulto, ainda não é um adulto. Existem muitas formas em que as crianças são adultizadas, e isso também é um assunto muito antigo, porque talvez desde sempre, quem sabe desde quando, que crianças são adultizadas no mundo todo. Eu quero dar aqui alguns exemplos que talvez até você, que está assistindo esse vídeo, já tenha visto de alguma forma, seja na sua casa ou na casa de outras. Imagine uma mãe em uma casa, ela está na casa dela e ela tem dois filhos. Ela tem um menino de 10 e ela tem um menino de 7 anos. Eles estão brincando na sala, a mãe está fazendo alguma coisa na casa e em certo momento ela vai até a sala onde as crianças estão brincando e ela diz para o filho de 10 anos: ó, a tua responsabilidade é cuidar dele, viu? Do filho menor. Tua responsabilidade é cuidar dele. Você é o irmão mais velho, então você tem que cuidar do seu irmão mais novo. É a tua responsabilidade. Não quero que eles façam travessuras aqui. Não quero que ele faça travessura aqui. Ok? Ó, fica de olho nele. E aí ela se retira da sala e volta a fazer a atividade que ela está fazendo em outra parte da casa. Então, nesse caso, é um caso simples de adultização de criança. Sabia? Sabe por quê? Porque quem é responsável por uma criança não pode ser outra criança. Crianças não são responsáveis por crianças. Quem é responsável pelas crianças são os adultos cuidadores, sejam os pais ou outros cuidadores. Nesse vídeo eu vou usar a palavra pai e mãe, em lugar de cuidadores, para não ficar me repetindo aqui, ok? Mas você entendeu o contexto. Então a responsabilidade de cuidar de uma criança são dos seus pais. Sempre será assim. Então nós não devemos jamais atribuir para uma criança a responsabilidade de cuidar de outra criança, porque isso tira ela do lugar dela de criança. Ela precisa ser cuidada, ela precisa de alguém responsável por ela, e não aprender a ser responsável por outra criança. Aí você diz: ah, mas as minhas crianças quando estão num parque brincando com outras crianças, eu digo pro meu filho mais velho cuidar e proteger do irmão mais novo. Vai que acontece alguma coisa, tem outras crianças ali. Realmente, entre irmãos, entre família, é importante que exista uma proteção mútua, que todo mundo aprenda que, porque nós nos amamos, nós temos que nos proteger, isso é claro. Mas oferecer proteção mútua um ao outro não quer dizer que uma criança tenha que ser responsável pela outra. Se as crianças estão, por exemplo, brincando num parque, quem está supervisionando as crianças? Ninguém. Aí já está o problema dessa questão aqui do exemplo que eu estou dando. Então, lógico, aí você pode pensar em outros ambientes, como por exemplo, no ambiente escolar, tá lá no recreio na escola, né? Então, que as crianças se protejam entre si, isso é ótimo. Mas que elas entendam que é uma proteção por amor, porque eles se amam e eles vão se proteger. Não porque exista uma responsabilidade. Não, é que eu sou o mais velho, eu sou o responsável pelo mais novo. Não, você não é. Você é criança, se você é criança, você não é responsável pelos seus irmãos mais novos. Quem tem que ser responsável são os seus pais. Esse é um caso típico de adultização. E muitas vezes a gente não percebe, normaliza e acha que isso está correto. Daqui a pouquinho eu vou falar os efeitos da adultização em uma criança. Um outro aspecto que a gente observa bastante é quando a gente vê crianças na rua, em semáforos, em avenidas, vendendo doces, vendendo produtos, ou até oferecendo algum serviço, como limpar o vidro do carro, coisas assim. E muitas vezes, quando essas crianças aparecem em redes sociais, alguém gravou ou tirou foto dessas crianças, aparecem pessoas dizendo: ah, esse é um guerreiro, esse sim aprendeu a viver, é um guerreiro. Que a criança está lutando, eu não tenho dúvida nenhuma. Ela está lutando ali porque ele está fazendo um papel que não deveria de fazer. Nenhuma criança deveria trabalhar, de maneira nenhuma. Não é o papel da criança trabalhar. Mas nós precisamos de ver aqui também o contexto social por trás dessa cena do menino ali vendendo balas no semáforo. Nós não sabemos como é o contexto social dessa criança exatamente. Nós podemos imaginar que é uma criança pobre, uma criança carente, mas ela tem os pais em casa, os pais são minimamente saudáveis, os pais trabalham, ele está trabalhando para conseguir uma renda ou um dinheiro extra,
ou ela está trabalhando porque os dois pais estão doentes e existe uma catástrofe nessa família, não existe nenhum adulto na casa desse menino que possa trabalhar. Ele é a única pessoa ali saudável capaz de trabalhar. Será que é essa a situação? Nós precisamos avaliar isso, porque vamos imaginar uma família que tem 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças. Se o pai e a mãe estão doentes, estão em cama, doentes, são incapazes de trabalhar nesse momento, e não tem nenhum tipo de benefício do governo, olha só as circunstâncias aqui. E uma das crianças, ou as duas, decidem, não, então vamos vender doce, vamos vender bala, vamos fazer alguma coisa, lavar carro, porque senão a gente vai morrer de fome, não tem ninguém que nos ajude. Então nós precisamos analisar esses aspectos, que são aspectos muito especiais, né? Você está percebendo aqui a circunstância que eu criei, que é muito especial, é muito típica. Muitas vezes nós ficamos sabendo que algumas dessas crianças que vendem coisas no semáforo, os pais estão trabalhando, os pais trabalham, mas eles têm como interesse que a criança tenha uma renda extra ou produza uma renda extra para a família. E aí nós entramos no abuso, se torna um abuso esse tipo de situação, mesmo que essa família esteja numa situação que não é ideal. Se os pais trabalham e a família tem comida em casa minimamente, mesmo que não seja de maneira ideal, as crianças não deveriam estar trabalhando em absolutamente nada. Quando uma criança tem que trabalhar, seja isso por meio de abuso ou não, ela está saindo do papel de criança e ela está ocupando o papel de um adulto. E com isso, ela está deixando de trabalhar, digamos assim, como criança. Ela está deixando de atuar como uma criança deveria atuar. É o que talvez o Winnicott, ele chamaria isso de falso self, né? Que é quando nós desenvolvemos um outro eu falso para poder nos adaptar, ou para poder suportar, ou para poder ser aceito em certa circunstância, principalmente social. Então, essas crianças, elas estão sendo adultizadas. Elas estão perdendo a infância, sacrificando a infância, para poder, nesse caso, estar trabalhando. Então, não é bonito ver uma criança trabalhando. Nunca é bonito. Ou essa criança está socorrendo a família, que não tem qualquer outra condição de vida, tem que ser aquele trabalho, ou essa criança está sendo abusada pelos pais, os pais estão se aproveitando da criança para poder conseguir mais dinheiro. E ainda poderia falar mais uma coisa, vou falar. De vez em quando, a gente vê adultos pedindo dinheiro nos semáforos, pedindo dinheiro diretamente. E eles geralmente têm as crianças no colo. Pode haver outras circunstâncias, mas pode ser que esse adulto, ele pegou essa criança porque ele sabe que a criança acaba amolecendo os corações das pessoas. Então é um argumento que facilitaria a que ele receba dinheiro das pessoas se ele tiver uma criança no colo. Mesmo que tenha um outro adulto, que muitas vezes tem outro adulto ali que poderia estar com essa criança, enquanto essa pessoa ou pede dinheiro ou vende alguma coisa. Então, tudo isso também é adultização. Tudo isso também é abuso. O Winnicott também fala do ambiente suficientemente bom. O que é isso? Significa que os pais ou cuidadores da criança, eles precisam oferecer um ambiente, não um ambiente perfeito, mas um ambiente que seja possível que a criança possa se desenvolver, possa sentir que recebe o suporte necessário, que recebe apoio necessário por parte dos seus pais ou dos cuidadores, e que esse ambiente proveja o que o Winnicott chama de holding, ou de sustentação. E dessa forma a criança possa ser atendida de uma maneira minimamente correta ou suficientemente correta. É um assunto forte, né? Porque nós estamos falando de realidades, de contextos sociais, que nem sempre nós conhecemos, nem sempre não, a maioria das vezes nós não conhecemos qual é o contexto social. De qualquer forma, nenhuma criança deveria trabalhar, seja debaixo dessas circunstâncias, ou seja, a adultização de uma criança que é colocada como um mini adulto consultor financeiro, como apareceu ali no vídeo do Felca, né? Ela fala ali, eu achei super curioso, né? Um menino de uns 13 anos ali, no máximo, dando conselhos financeiros, né? Da ampla experiência de vida dele, dando ali conselhos financeiros, falando como adulto, né? Até estavam, se eu me lembro bem, eles estavam até de terno, tinha um que estava até usando um terno ali para falar das finanças, de investimentos, preciso investir. Investir em quê? Em bolinha de gude? Né? Então, é muito importante que a criança, ela tenha o seu espaço e o seu papel para cumprir, que é o papel de criança. Quando uma criança é adultizada, quando se atribui a uma criança o papel que um adulto deveria ocupar, essa criança cresce sem parte da infância dela. O Winnicott ele afirmava, por exemplo, que é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e usar sua personalidade integral. Então é muito importante que a criança realmente brinque, que a criança tenha o seu espaço de ser criança, de fazer travessura, de fazer arte, mas também de brincar, de aprender, de se sujar, aprender a limpar também, né? Não só de se sujar, mas que a criança viva a sua infância, porque ela não volta. A infância é um período da vida que não volta nunca mais, e dura muito pouco. Você vê, em poucos anos, uma pessoa, um ser humano, deixa de ser criança para ser ali um adolescente e depois um adulto. Geralmente, quando um indivíduo, uma criança, ele foi adultizado, ele perdeu a infância porque colocaram ele no papel de um adulto, frequentemente essa criança se torna um adulto hiperresponsável.
ele se torna aquele super competente cuidador de todo mundo, ele quer cuidar, 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 e em muitos casos ele fica desconectado dos seus próprios desejos e necessidades. Pode se tornar, por exemplo, um adulto que pensa em cuidar todo mundo. Ele tem por meta de vida cuidar de tudo e de todos, mas muitas vezes pagando o preço de se esquecer. O ele ou ela deixa de ser importante. Eles não são protagonistas na própria vida deles. E eles passam a agir como se eles não fossem tão importantes. Se o mais importante fosse agir para cuidar de outra pessoa. E existem consequências clínicas de uma criança que foi adultizada, consequências que podem acontecer tanto durante a infância mesmo, como durante a fase adulta dessa pessoa. Uma dessas consequências é o sentimento de depressão, ou transtorno da depressão, sentimentos de vazio, dificuldades no relacionamento, em relacionamentos íntimos, sociais. A pessoa pode ter dificuldade de se mostrar vulnerável, ela precisa se manter forte, né? Eu preciso ser forte, eu preciso ser responsável. E ela cresce com esse sentimento de necessidade de força, né? Tem que ser o forte aqui. E aí ela deixa de expressar as necessidades reais dela como adulto agora. Uma outra situação que pode acontecer também com essa criança, agora adulto, é ela crescer se sentindo constantemente uma fraude. Mesmo ela tendo conquistas profissionais ou conquistas sociais, familiares, ela pode sentir que não está atuando na vida com medo de ser descoberta. Então ela acha ali que ela é uma grande mentira, ela não consegue, tudo que ela não conseguiu por mérito, era obrigação mesmo dela, tudo aqui. Mas é importante dizer para você que muitos dos adultos que hoje, eles têm medo de falar de si mesmos, eles têm medo de se cuidar, eles acham que tem que cuidar de todo mundo e não se cuidam. Pessoas que inclusive chegam até a prejudicar a própria saúde para poder cuidar de outras pessoas, sem que exista uma necessidade inerente, uma necessidade emergente desse cuidado. Essas crianças que foram adultizadas vão crescer pessoas inseguras, pessoas que precisam estar sempre se afirmando, pessoas que vão precisar sempre se esconder por detrás de outras. Nós precisamos tomar muito cuidado, as pessoas que têm crianças sob seus cuidados, sobre como você cuida dos teus filhos, das tuas crianças. Será que você, de alguma forma, sem você perceber, você está adultizando a tua criança? Você está colocando ela num papel que não lhe convém e não lhe cabe? Você está dando para ela atribuições que são suas, na verdade? Eu quero muito que você pense nesse aspecto, porque isso vai influenciar na vida do teu filho, da tua filha. Que o que você faz hoje com os seus filhos, o papel que você atribui para os teus filhos, ele vai influenciar profundamente na vida adulta deles. E não só na vida adulta, na vida que eles têm agora, como crianças. Não sacrifique a infância da tua filha, do teu filho. Não faça isso. Permita que os teus filhos sejam crianças, ajam como crianças, vivam como crianças, sejam felizes como crianças. E que depois eles possam fazer a mesma coisa nas outras fases da vida deles. Que sejam adolescentes felizes e depois adultos felizes também. É lógico que nada disso que eu falei aqui garante a felicidade de uma pessoa. Mas pelo menos pode diminuir as possibilidades que essa pessoa sofra porque teve a sua infância sacrificada. E eu quero muito que você pense nesse assunto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, tem essa bolinha aqui que você pode clicar para você se inscrever aqui no canal, clica na bolinha, e tem esse vídeo aqui também para você assistir. Esse vídeo ficou muito interessante. Clica na bolinha para você se inscrever, clica aqui para você ver o vídeo, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau, tchau.